Vamos começar com o vídeo mais aguardado deste canal. Voltamos aqui na obra do loft urbano para mostrar para vocês todos os detalhes do projeto 100% finalizado. Já faz um bom tempo que a gente entregou esse apartamento para o cliente, mas só agora a gente está retornando para poder mostrar para vocês todos os detalhes de tudo como que a gente fez e tudo que a gente pensou. Vamos lá! Começando pela cozinha. Vamos começar primeiro pelo projeto. Esse foi um projeto de um estúdio de 28 metros quadrados, que foi um grande desafio, mas que para mim foi muito prazeroso, porque como vocês, eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz um curso de design náutico justamente para entender pequenos ambientes e como que a gente pode aproveitar ao máximo esses pequenos ambientes e trazer a melhor solução que a gente pode para todos os clientes. E como vocês sabem, hoje em dia tá essa febre gigantesca desses lofts de 20, 30, 40 metros. 40 eu já acho que é um apartamento, tá? Mas tem apartamentos até de 15 metros quadrados. Então nada melhor do que você imaginar como que seria ali um barco, né? Naqueles espaços minúsculos e como que eles conseguem deixar tudo aquilo muito bem aproveitado. Então, esse loft foi um desafio porque eu consegui implementar tudo que eu tinha aprendido há muitos anos atrás, né? E depois desse eu fiz vários outros lofts, então foi muito bacana, mas esse foi o primeiro. Então vamos começar. Nosso ponto de partida foi a porta, né? A porta de entrada. Eu queria que tivesse uma conexão, o cliente obviamente passou o briefing dele, de tudo que ele gostaria, das cores que ele gosta, né, e do que ele não gosta, como sempre, né, o designer que ele queria adotar, né, enfim. Esse é um cliente que eu já atendo há muitos anos, então ele já entende muito bem o que ele gosta do que ele não gosta, né, então isso facilita muito também o nosso trabalho. Mas o nosso ponto de partida para montar e pensar na cozinha foi justamente essa porta, porque ela é uma porta cinza, então a gente queria fazer, e como o ambiente é muito pequeno, a gente precisa fazer essas conexões, e a gente precisa de fato ter uma linguagem bem linear mesmo, para poder conseguir deixar esse ambiente mais amplo, né? E não fechar muito, apesar do cinza ser uma cor escura, a gente ter usado preto e tudo mais. Mas vocês vão ver que a gente trouxe vários elementos, aqui nós trouxemos vários elementos que deixou o apartamento, né, esse estúdio muito aconchegante, mas e tudo que ele precisava, e a gente tem muito armário, mas muito armário mesmo. Então vamos lá. Porta cinza. Com isso foi o nosso ponto de partida para quê? Para os armários da cozinha sendo cinza, né? Então a gente trouxe esse cinza chumbo aqui. Esse cinza chumbo é da Duratex, né? Então foi um ponto principal. Então o que vocês podem ver, a gente tem armário tudo aqui embaixo, a gente tem armário lá em cima. E esses armários aqui de cima são os armários muito profundos que ele consegue guardar até uma mala ali dentro se ele quiser. E aí a nossa ideia era o quê? Eu queria que ficasse um nicho aqui, sabe? Que não quebrasse o canto cozinha mesmo, sabe? Do apartamento. Por mais que eu queria essa ampliação, queria levar essa ampliação para o apartamento, mas eu queria trazer esse ponto mesmo, tipo, aqui é a cozinha. Então, eu criei esse nicho todo em granito, e aí eu trabalhei com o granito preto São Gabriel, mas pra gente trazer uma sofisticação pro preto São Gabriel, que é tão comum, a gente trouxe com essa pedra aqui, ó, que ela é escovada, né? Alguns lugares chamam vulcanizada, enfim. Mas é um trabalho que a marmoraria faz com a pedra, que ela deixa com esse aspecto aqui um pouquinho mais rústico, mas que é muito boa para limpeza, tá? Então não é só porque ela tem esse aspecto mais rústico que ela seja rústica, tá? Então eu trouxe todo esse nicho, fiz esse nicho todo em granito. E aí, pra contrapartida que tá o escuro, eu vim com esse revestimento aqui mais clarinho. Esse é um brick da Portobello, então eu queria trazer volume. Como vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar um pouco com volumes também, para não ficar aquela coisa muito chapada. Então eu trouxe esse revestimento com volumes e a gente fez uma paginação espinha de peixe aqui.
E aí, como aqui a gente não poderia colocar uma coifa nem nada, e a gente só tem esse cooktop de 2 bocas aqui, é um cooktop de indução, a gente colocou esse perfil de LED em toda a marcenaria e também colocamos lá dentro do armário, né, para ter essa iluminação aqui para a bancada. E aí todas essas portas de vidro reflecta também deu um charme maravilhoso. E aí, nossa tomadinha. Lembra do nosso vídeo de tomadas? Não uso mais tomada na parede. Então, nós temos a nossa torre de tomada. Então, aqui a gente trouxe a torre com 2 USBs e duas tomadinhas. Tá vendo, ó? Ela é prática, fica super clean e não tem, quando precisa, só levantar aqui e tá tudo certo. O que mais a gente trouxe de diferente? Eu quis uma cuba maior, uma cuba grande, né? Tinha necessidade? Não, mas o cliente é um cliente que ele não vem aqui com tanta frequência, não é um apartamento de morar, é um apartamento de temporadas. Então, assim, nem sempre ele ia conseguir ficar aqui lavando a louça. Então, a ideia de ter uma cuba grande, ele acumula tudo, acumulou, lavou, coloca para escorrer na nossa calha úmida, que é também para apartamentos pequenos como esse, é excelente. A gente poderia também ter colocado uma tampa aqui de granito, que é uma sugestão que pode ser feito, uma tampinha de granito aqui e ele ampliar essa bancada dele como um todo, tá? Um outro ponto, usamos micro-ondas e forno em conjunto, né? Esse aqui é um forninho da Brastemp, que ele serve tanto para micro-ondas quanto para forno. Então, para um espaço super reduzido, esse forninho aqui é uma excelente sugestão. Nossa geladeira, né? E aí eu quis trazer essa geladeira preta também para fazer essas conexões. E aí o que muda, né? A gente tem essa paginação toda orgânica, maravilhosa. Esse piso também é da Porto Belo. Então a gente fez essa paginação orgânica justamente para delimitar a área seca da área molhada. Então, assim, a gente tá trabalhando com piso de madeira natural. Esse piso aqui é o Cumaru. Por mais que ele seja mega resistente à água, de qualquer forma, aqui tem sempre respingo de água, então a gente não queria causar nenhum tipo de transtorno, então a gente fez essa areazinha aqui com piso frio, tá? E aí deste lado de cá, o que a gente fez? Uma chapelaria, né? Apesar da chapelaria não ter lugar para sentar, por quê? Porque a gente preferiu colocar uma bancada aqui para pequenas refeições. E aí ele consegue sentar nessa cadeirinha. E eu já vou falar dessa cadeira pra você. Mas a ideia foi o que aqui? A gente executou esse nicho, a mesma cor da bancada aqui, dos armários da cozinha. A gente usou esse revestimento aqui, esse MDF aqui, laminado, que é o Cinnamon da Bernec. E nós fizemos vários armários. Então tem armário aqui, porque aí ele consegue chegar, guardar a mochila dele. No entanto, tá até as nossas baguncinhas aqui. Aí aqui ele tem outro armário que é uma despensa, então ele consegue guardar os mantimentos. E aqui é armário para materiais de limpeza. Então a gente vai pensando também no projeto quais são os usos desses armários para justamente facilitar no dia a dia, tá? Então aqui tem um espaço grande para guardar vassouras, rodo, tábua de passar e tudo mais. E em cima algumas prateleiras para produtos de limpeza. E aqui a gente fez, deixa eu ver se eu ligo, deixa eu ver, descobrir. Opa! Aqui. Então, aqui é a nossa bancada para pequenas refeições. Aí a gente especificou essa cadeira maravilhosa. Eu vou colocar o nome do designer dele aí, tá? No vídeo, que eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas essa cadeira ela é muito fofa, ela é super leve. E ela tem várias conexões, e ela foi muito proposital porque ela tem várias conexões com tudo aqui do apartamento. A madeira, o preto, né, que é o inox. Tem um estofado que é em verde. Por que o verde? Porque o sofá dele é verde, a gente tem um paisagismo aqui. Então a gente trouxe essa cadeirinha. E aí, acima de tudo, ela é pequenininha. Então, para pequenas refeições aqui pro estúdio ficou perfeito. A gente trouxe essa prateleira aqui com essa iluminação justamente para a gente ter uma iluminação aqui em cima, mais um ponto de apoio. Aqui a gente fez, obviamente, algumas decorações. E a gente trouxe esse revestimento também para trazer um pouco de conexão e volume para esse lugar e não ficar tudo chapado. Aí, para tirar aquele escurão, aquela coisa, além do revestimento, um ponto branco.
que é a mesa. Então a gente trouxe esse ponto branco aqui pra mesa, porque esse armário, por mais que ele seja madeira, e a madeira pra trazer aquele aconchego, aquela coisa gostosinha que a gente sempre fala, mas pra trazer um pouco mais de claridade, tá? Vamos agora para a sala, né? Então, gente, como eu falei, o cliente ele vem aqui de vez em quando, e aí para quando vinha a família, a gente especificou esse sofá aqui, que ele é um sofá-cama, ele vira uma cama de casal, então a gente traz esse sofá para frente, desce esse encosto aqui e vira uma cama de casal. Esse sofá também é de uma designer brasileira. A gente trabalhou muito aqui com vários objetos de designers brasileiros, nacionais, né? Então, a gente, com esse tecido, com esse couro aqui, que faz a conexãozinha ali com o piso, com a madeira e tudo mais, para fazer um pouco mais esse aconchego. Trouxemos aqui um tapete em tapeçaria, artesanal também. E todos esses mobiliários artesanais eu comprei na Buban, tá, gente? Então, vocês entram lá no site da Buban, que tem várias coisas muito legais de designs brasileiros excelentes. E aí aqui eu trouxe o painel ripado, que traz a conexão do branco, que é o branco que tem na mesa, né? Trouxemos uma prateleira com um pouco de iluminação e mais armários. E aqui também, gente, esses armários são bem profundos, vocês podem ver por aqui que ele é bem profundo. A gente fez portinhas de abrir aqui, então ele consegue ter ou colocar bastante coisa. E o painel ripado para dar aquele charme mesmo, aquele aconchegozinho. E o paisagismo. E aqui ficou o quê? Uma mesa de trabalho para ele, né? Então tem essa luminária, que ele tem esse ponto de apoio, além da iluminação ali em cima, mas ele tem um ponto de trabalho, porque é um espaço para que ele precisa fazer reuniões e tudo mais, ele tem aqui. E como ele gosta muito de verde, a gente trouxe esse jardim, é um jardim preservado, eu fiz com a Svetlana, e eu trouxe o jardim preservado porque como ele não vem para cá sempre, então não dá para fazer muita manutenção, então esse foi um ponto de partida pra gente conseguir trazer um verdinho pra cá e não ter tanto trabalho. E aí aqui nessa lateral a gente trouxe essas mesinhas de apoio, ele é um trio, ele vende como um trio mesmo, mas pode comprar separado lá no site. E aí eu trouxe essa luminária, porque se ele quer deixar tudo apagado, só uma essa lumináriazinha que ele consegue, e ficou também super charmoso. E aí vamos para o quarto. Ah, esquecendo. Aqui, esse apartamento, gente, ele terminava exatamente aqui. Tá vendo esse pilar? E aí aqui vinha uma porta até o final lá. E esse espaço todo aqui era uma varanda. Então a gente tinha 1,15 m, mais ou menos, de varanda. Que, tipo, quem usa varanda? Ninguém usa. Ainda mais para um apartamento como esse. Foi extremamente importante a gente remover toda essa porta e ampliar esse apartamento. Então a gente colocou aqui o fechamento, né? Então a gente colocou uns rolôs ali de blackout, colocou essa cortina aqui, porque a cortina também, eu falo que a cortina ela abraça o ambiente, né? Ela deixa o ambiente muito mais aconchegante, mais gostoso. Então todos esses elementos aí é um ponto de conexões mesmo, tá? E deixa sempre tudo muito gostosinho. Então, aqui o que a gente fez? Aqui é a parte do quarto. Então, ele tá com alguém dormindo aqui e ele precisa de privacidade, a gente fez essas portas de correr. E para que a gente não tivesse nenhum problema, porque a porta de correr ela precisa de um trilho e para não tropeçar nem nada, a gente fez esses trilhos embutidos para justamente não ter o problema e ter sempre essa conexão. Então, ele quer dormir e não quer encheção de saco de ninguém, então a gente vem e fecha essa porta aqui. Eita! O sofá lá. Então, quando ele quer, ele fecha aqui. E ele tem a privacidade dele. E a gente colocou essa película justamente para ele conseguir ter essa privacidade entre o quarto quando ele quando ele não estiver sozinho no apartamento, tá? Então, aí ele vem, vai aqui tudo bonitinho e pronto. Tá tudo perfeito. E
aqui o quarto, gente, um estudo de 28 metros quadrados, a gente conseguiu colocar o quê? Uma cama queen. Quem diria que nós iríamos colocar uma cama queen e que nós tivéssemos ainda uma excelente circulação. Gente, eu tenho aqui 80 centímetros, 70, 80 centímetros de circulação e aqui mais ainda, né? Então vocês podem ver que aqui tem mais ainda. Se ele quiser colocar uma poltroninha aqui nesse canto, que no projeto até tinha uma poltroninha, ele consegue colocar uma poltrona aqui tranquilamente. Este armário aqui, gente, é o armário da condensadora do ar-condicionado. Então aqui era a varanda, né? Então a gente precisou fazer isso aqui, mas a gente fez esse armário como conexão aqui com o resto e ficou perfeito. Um outro ponto é que aqui nós temos um shaft, né? Deixa eu tirar isso aqui. Aqui é o nosso shaft da área técnica. Então, ó, tá tudo aqui, tá vendo? Então ele consegue guardar, precisa fazer manutenção de ar-condicionado, tá passando tudo por ali. Então, ó, fechou e fica invisível, ninguém sabe que tem uma porta. E a gente justamente fez ripado e fez porta, piso, teto, pra ninguém saber que tem nada. E a princípio é o quê? Um painel, né? Então, ó, o cameraman disse que era um painel. Então a gente pode imaginar que era um painel. E aí, aquilo que eu sempre falo, as conexões. Então, para trazer um pouco de conexão, para não ficar um painel aleatório, a gente colocou com o mesmo painel ali de baixo, né? Que é todo um armário, todo um guarda-roupa aqui, mas a gente fez uma mesinha de cabeceira, né? De ponto de apoio com gavetas, e a gente fez todo aquele espaço ali com a mesma madeira, né? Que esse daqui é o cinza sagrado, se eu não me engano. E a gente fez o painelzinho ali. E por que o cinza? Porque é um cinza mais claro, que faz conexão com o da cozinha. E também a gente mandamos fazer a cama. A base da cama é toda feita em tapeçaria, tá vendo? A gente mandou fazer a cama, a base da cama junto com a cabeceira da cama, tudo em tapeçaria. A gente fez lá quartachos e, gente, eles são excelentes mesmo, o acabamento deles é perfeito. Então a gente fez aqui todo bonitinho, quadradinho, e esse apartamento ficou exatamente como 3D. E a gente trouxe esse tijolinho aqui para dar um ar mais urbano mesmo, mais Nova York e tal. E trouxemos esse quadro aqui feito à mão também, que eu comprei lá na Buban também, para trazer esse elemento mais assim gostosinho para o apartamento, mas assim no branco, com preto, sem muita cor. Nosso único ponto de cor mesmo aqui é o verde, justamente para trazer um pouquinho dessa conexão com a natureza que ele gosta bastante. E aí o que a gente fez? Cadê o ar-condicionado? Como eu mostrei para vocês lá na Casa Horizonte, todos os nossos projetos nós estamos optando por ter ar-condicionado no teto, porque se a gente tivesse um ar-condicionado na parede, tinha estragado tudo que a gente tinha proposto de fazer. Então o ar-condicionado no teto é uma excelente opção para não agredir demais visualmente a decoração, tá? E aí vocês vão me perguntar, aonde é que está o banheiro, né? O banheiro, gente, tá aqui. E você tá vendo, a gente fez tudo isso aqui, ó, né? Como se fosse uma porta de armário, justamente pra gente ter essa coisa mais linear mesmo, tá? Tudo isso foi pensado, projetado, propositalmente, justamente para que tivesse essas linhas e não tivesse muitos recortes, que isso vai quebrando um pouco a conexão dos ambientes e também vai deixando ele cada vez menor do que ele já é. Então, nós fizemos essa portinha aqui. E aí a gente colocou um cabideiro, porque aqui a gente não tem espaço, né, para secar toalhas, nem nada disso. Então a gente colocou esse toalheiro térmico aqui. E a gente usou tudo no inox polido. Vocês podem ver que é inox polido, não, inox escovado. A gente trouxe todos os elementos iguais. Tanto o cabideiro térmico, quanto os cabideiros do banheiro, a torneira do banheiro, chuveiro, torneira da pia, tudo, tá? E aí a gente deixou esse espaço aqui, ó, tá vendo? Como é importante a gente ter um projeto bem compatibilizado.
12 centímetros. Por quê? Porque é o meu espaço do toalheiro, tá? Então, tá vendo? Quando a gente pensa direitinho, é isso. Então aqui, o banheiro, a gente também trouxe os elementos em serralheria. Como eu sempre falo pra vocês, a gente tem muita serralheria nos nossos projetos. Então a gente mandou fazer essa espelheira aqui, toda em serralheria, e eu quis uma serralheria bem fininha, que tivesse essa curvatura. Aí a gente colocou iluminação embaixo e em cima. E aqui, ó, aí atrás é um armário, então ele consegue guardar todas as coisas dele aqui nesse armarinho. E aí a gente trouxe essa micro aqui, essa mini lavadora. É uma lava e seca de 3 quilos, gente, por incrível que pareça. Então, para pequenas roupas do dia a dia ali, uma roupa de academia e tal, lava super bem. Uma vez eu testei o lençol do cliente aqui, lavar aqui, e deu certo, viu? O lençolzinho bate super bem. Secar uma toalha, essas coisas, funciona. E aí, assim, como tava ficando muito branco e cinza, a gente trouxe a madeira aqui no fundo para trazer esse aquecimento e a madeira no piso do box aqui também para trazer essa conexão. Eu subi o box porque eu queria que isso aqui ficasse como se fosse um cubo mesmo, tá? Então a gente colocou iluminação aqui e colocamos iluminação lá no forro. Forramos o forro do box com revestimento, né? E aí o grande ponto deste banheiro foi a lastra. Nós usamos essa lastra. Essa lastra é da Porto Belo também. Eu vou lembrar o nome dela, tá? E por que eu trouxe a lastra aqui para um banheiro desse tamanho? Porque eu não queria mostrar a rejunte, né? Então vocês podem ver que a lastra é inteira e ela só mostra o rejunte aqui, ó, nesse pedacico aqui, tá vendo? E aí dentro do box, ó, a gente tem um revestimento por inteiro. Então parece que é uma peça de mármore e tá tudo certo, entendeu? E aí vamos falar de uma questão técnica. Gente, toda vez que alguém for fazer nicho no banheiro, a gente tem que fazer uma inclinaçãozinha aqui para que quando você tomar banho a água não fique acumulada aqui. Então vocês podem ver que eles têm uma pequena inclinação, coisa muito pequenininha mesmo, para justamente a água que bater, cair. E aí o nosso 45 graus perfeito também, né? Porque precisa. Então esse é o nosso banheiro. E aqui, ó, o que foi importante? A gente fazer essa folha de 3 portas, tá vendo, ó? 3 folhinhas, porque daí, imagina, se tivesse 2, ele teria só esse espaço aqui, ó, pra entrar no box. Então, pra gente resolver esse problema, a gente colocou 3 folhas. E aí ele conseguiu ter uma abertura muito maior pra dentro do box do banheiro. E aqui no banheiro a gente mandou fazer essa cuba, toda esculpida. Como eu falei pra vocês, tá sendo muito difícil eu colocar a cuba sem que seja esculpida nos meus projetos. Então a gente colocou essa cuba esculpida aqui, uma válvula oculta. E aí essa válvula oculta aqui, ó, essa tampinha ele sai, tá? Então ele consegue fazer a manutenção necessária. E aí a gente colocou aqui um toalheiro pra colocar as toalhinhas e tal, que aí facilita no dia a dia dele, né? Porque o outro cabideiro a gente colocou aqui pra ele colocar um roupão, uma outra toalha, enfim, né? E aí tem a prateleirinha de apoio lá, o cestinho e tudo mais. A gente colocou os ralos todos ocultos também. E aí ficou assim, lindo e perfeito. Então é isso, pessoal. Esse projeto foi muito especial, muito gostoso de ser feito. Espero que vocês tenham gostado. E vou terminando aqui nesse fundinho verde, que é uma delícia, né? Acho que todos têm que ter muito verde no projeto. E espero que vocês tenham gostado, como eu já falei. Então eu espero que vocês tenham gostado. Tô finalizando esse vídeo por aqui. Então, mais uma vez, comente lá, faça comentários, veja se vocês gostaram, façam perguntas. Caso eu não tenha falado alguma coisa mais específica que vocês queiram, vou ter o maior prazer em responder vocês. Comente, compartilhe e aperta o sininho aí. Enfim, tudo isso como sempre, tudo igual, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.